E aí, tudo bem? Professor Mister Bean chegando para comentar alguns temas que pode pintar na sua prova de redação. Complicado, né? Entender, ler, atualizar, buscar informações, recordar. Na hora da prova, dessa citação de filme, de música, de filosofia, é muita coisa. Mas de qualquer forma, é a vida de todo pré-universitário. E esse ano você vai entrar. Binho vai dar alguns nortes aqui de atualidade. Desmatamento, a polêmica do desmatamento. Brasil, G7, Alemanha, tal. França, Macron. Não podemos esquecer essa problemática das queimadas no país. E, claro, também lembrar que a Europa é poluidora. Tem muitos países lá poluidores, não podemos esquecer. Então, santo ninguém não há aqui. Então, é uma questão interessante e você não pode, claro, deixar de pensar sobre isso. Pode cair, Bim? Pode. E se não cair como tema? Se houver a possibilidade de você citar como exemplo, cite. Mas busque informações sobre essa polêmica das queimadas, tudo bem? Outro tema interessante, tema 2, há 50 anos do Homem à Lua. Olha aí o avanço tecnológico, né? Em 69, tema bom, pode cair? Sim, claro, pode cair. Interessante. 50 anos do Homem à Lua. Bom. 50 anos de Woodstock. O que foi o movimento de Woodstock musical, esse grande evento de Woodstock? E o que foi o Woodstock fez para revolucionar? Qual foi o marco de Woodstock na história? Qual foi a importância desse festival de música para a questão da humanidade? Então leia, se atualize sobre o Woodstock. Terceiro, a política de Trump na questão dos imigrantes ilegais, né? Esse pensamento do presidente americano de erguer fronteiras, na questão da imigração ilegal. Tema interessante também. A saída da questão do Reino Unido, do Brexit. Nomezinho difícil, né? Bonitinho, né? Mas a rainha suspendeu o parlamento. E aí? Como fica essa questão também da saída do Reino Unido do bloco europeu? Tema interessante, precisa também se atualizar sobre esse assunto, né? Outro tema interessante, as reformas que nós já tivemos no país, algumas em discussão. A reforma da Previdência, vamos tentar sobre a questão da reforma da Previdência. Tema interessante também, não podemos ficar fora disso. Outro tema também, a reforma, algumas alterações tivemos na questão do trânsito brasileiro. Tivemos aí algumas reformulações. É importante também você estar a par do que foi feito na questão da mudança no nosso trânsito, por questão de conhecimento, de estar ligado, antenado. Outro tema também que pode ser citado, e não podemos ficar, infelizmente, fora disso, são os cortes na pesquisa científica brasileira, os cortes nas universidades. Né? Mas Enem, se o Enem não pedir isso, tudo bem, mas talvez no outro vestibular que você for fazer, isso possa ser cobrado. E de qualquer forma, se não for tema de redação, você pode inserir como criticidade. Então pense assim, se não for o tema, eu posso usar meu argumento de crítica nesse assunto. Então você faz uma ponte, a gente fala sempre em ponte. E aí você arrebenta. Outro tema também que pode pintar no seu vestibular, não só Enem, qualquer outro vestibular, né, é a importância, e aí é interessante, né, a importância já do outro lado, já vamos pensar assim no contraponto. Quais são as ações, quais são as medidas, quais são as mobilizações, as movimentações, quais são as iniciativas que o país tem na questão da saúde mental. É um tema interessante, já deveria ter caído, Então, atente para a questão da saúde mental. O que o país está fazendo, quais são as instituições, o que há de iniciativa na questão da saúde mental do brasileiro. É um tema também interessante. E assim você vai percebendo que são muitos temas, é uma gama. Professor Mister Bean, eu tenho dificuldade porque é muitos assuntos, tal. Atente. Você bate o olho na coletânea, leia a coletânea, se debruce sobre o tema, procure entender o tema da redação, a proposta que está sendo pedida e tese, se posicione sobre o tema. Começar o texto é sempre complicado, isso é a dor de cabeça para todo mundo. Por isso é importante a diversidade de recursos. Conhecer uma série, música, fazer link com uma citação filosófica, mas deixa a citação filosófica, que é sempre um assunto que todo mundo fala,
para o desenvolvimento, para você fazer uma ponte. Mas explore outra coisa, poesia, romances, né? Alterne, diversifique o seu cardápio de recursos, mas nunca demais, tudo bem? Tudo dosado numa prova de redação de 4 ou 5 parágrafos. Por isso, não importa a quantidade de temas, você pelo menos tem que estar antenado no que está acontecendo, mesmo que não consiga absorver tudo, que isso é até desumano. Mas cuidado na hora da prova. O importante é a leitura da coletânea e a estrutura do seu texto. Cuidado. Esses temas, mesmo se não caiam, não cai como tema principal, mas você pode fazer uma tomada deles como exemplo, ou até uma desconstrução, ou até um contraponto. Tudo bem? Professor Mr. Bean comentando possíveis temas. Não é só o tema, é a técnica, é domínio de técnica. Para isso, visite nosso site, visite nosso Instagram e conheça as técnicas do professor Mr. Bean. Lá você vai ver, por exemplo, como se usa o Flash. O que é o Flash, Mr. Bean? Início de redação tranquilo. Como se usa a história numa prova de redação? Como se usa a literatura? Né? Como se usa uma música? Por isso, professor Mr. Bean junto com você no seu vestibular.